Semana passada, fiz um áudio para nossa devocional de terça-feira com a introdução do livro de C.S. Lewis, Cristianismo Básico. E hoje farei um resumo escrito do primeiro capítulo do livro. Espero que Deus nos ajude a seguir seus preceitos. O primeiro capítulo de Cristianismo Básico de C.S. Lewis chama A Lei do Direito e do Errado. Ele foi originalmente uma palestra de rádio durante a Segunda Guerra Mundial. Capítulo 1 fala sobre a lei do direito e do errado. A ideia central de Lewis diz: todo mundo tem uma sensação de que existe uma regra de comportamento. Mesmo quem diz que não acredita em certo e errado fica bravo quando é tratado injustamente. Essa regra universal ele chama de lei moral ou lei da natureza. 2.3 Prova de que essa lei existe. Primeiro, a gente briga sobre moral. Se não existisse uma régua, não fazia sentido discutir se algo foi injusto. É como discutir se 2 mais 2 igual a 5. Só discutimos porque acreditamos que existe um 2 mais 2 igual a 4 moral. 2. A gente sabe quando quebra a regra. Mesmo sozinho, sentimos culpa. A consciência acusa ou defende. Ninguém precisa ensinar uma criança a sentir inveja ou culpa. Todas as culturas têm leis parecidas. Em todo lugar você encontra não matar, não roubar, ser leal, cuidar dos filhos. Os detalhes mudam, mas a base é a mesma. 3. Essa lei não é instinto nem convenção social. Lewis separa 3 coisas: instinto, convenções, lei moral. Instinto: fome, sexo, autopreservação, os animais têm. Convenções: dirigir do lado direito, usar tal roupa, mudar de país para país. Lei moral é diferente. Ela julga até os instintos. Exemplo: salve sua vida, mas não seja covarde. Ela diz quando devemos ir contra o instinto. 4. Qual a conclusão? Se existe uma lei, tem que existir um legislador. Uma lei não surge sozinha. Para Lewis, essa lei moral aponta para Deus. Ele ainda não fala de Jesus nesse capítulo. Aqui ele só quer mostrar, antes de falar do cristianismo, todo mundo já concorda que existe uma regra. Essa regra veio de algum lugar. A frase-chave desse capítulo, do 1, o homem não inventou a lei moral da mesma forma que não inventou o mar, ele a encontrou. Lewis começa provando que existe uma moral objetiva dentro de nós e que essa moral só faz sentido se tiver vindo de uma mente superior, Deus. É a base dele para depois falar de Deus, pecado e Cristo nos próximos capítulos. Continuando agora, fazendo uma interpretação em cima da base que C.S. Lewis usou no capítulo 1 de Cristianismo Básico. 1. Todo mundo tem a sensação de uma lei moral, né? C.S. Lewis diz: mesmo quem nega o certo, errado, reclama de injustiça. Isso prova que existe uma régua dentro de nós. A base é em Romanos 2, do capítulo 14 ao 15. Pois quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, estes mostram a obra da lei, escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência. Isso é exatamente o que Lewis chama de lei escrita no coração. 2.3 Provas da lei moral segundo Lewis. 1. A gente discute moral. Brigamos porque acreditamos que existe um padrão. 2. A gente sente culpa. A consciência acusa ou defende. 3. Todas as culturas têm leis parecidas. Não matar, não roubar, fidelidade.
A base bíblica está em Romanos 1, 19, 20. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, para que eles sejam inexcusáveis. Deus colocou essa noção básica em todo ser humano. Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. É a consciência julgando a gente. 3. A lei moral não é instinto nem convenção. Liu separa instinto igual a comer, sobreviver, convenção igual a dirigir do lado direito. A lei moral julga os dois. Ela diz: seja corajoso mesmo com medo, ou não minta, mesmo que seja mais fácil. Aí tem bases bíblicas aqui em Gálatas 5, 17 e Provérbios 14, 12. Gálatas 5,17 diz: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Existe uma lei maior que luta contra nossos instintos. Em Provérbios 14, 12, diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Nosso instinto, razão, pode errar. Precisamos de uma lei acima. Aqui tem o item 4, que é a conclusão. Vamos lá? A conclusão. Se existe legislador. Para Lewis, essa lei moral não caiu do céu. Ela aponta para uma mente, para Deus. Base bíblica, Eclesiastes 12, 13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Salmos 19, 1. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. A criação, mas a consciência são duas formas de Deus se revelar. Resumo final. Com versículo-chave. O objetivo do capítulo 1 não é provar Jesus, é provar que todo mundo já sabe que Deus existe por causa da consciência. Romanos 2,15, mostrando a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência. Liu chama isso de primeiro degrau. Só depois dele, ele vai falar sobre o problema do pecado e a solução em Cristo nos próximos capítulos. Essa ideia foi trazida ao grupo de começar a fazer a leitura desse livro pela nossa minhoquinha, serva do Senhor Jesus, Cíntia Maraguetes. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe.